Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje gravando mais um vídeo do meu estágio híbrido de extensão. Meu nome é Daniele Caroline Arnold, sou aluna do curso de licenciatura em Geografia do Polo de Barracão, Paraná, da Uninter. Então, nos últimos vídeos a gente esteve falando sobre o relevo, sobre os agentes modeladores do relevo, tanto os internos como os externos. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando sobre a ação externa, que seria o vento e os seres vivos, né? Qual a função do vento e dos seres vivos na modelagem do relevo. Então, a ação do vento. O vento, assim como a água, também age sobre a superfície terrestre, realizando 3 tipos de trabalho: o destrutivo, o de transporte de sedimentos e o de acumulação, tá? Esses 3. Que seria o destrutivo de erosão e o de acumulação seria o de construção, né? Ele pode, então, tanto destruir certos tipos de relevo, né? Com a sua modificação, e pode criar um novo tipo de relevo também, né? Pode construir também um tipo de relevo. Vale lembrar também que a ação do vento ela predomina mais sobre o modelado terrestre em regiões desérticas, semiáridas e litorâneas, por conta dos grãos de areia, né, serem mais fácil, né, de ser transportado. Mas a ação dos ventos ela não se limita a apenas estes casos, né, em especial. Ele também desempenha influência em casos em que a poeira disposta no ar é lançada em direção às rochas. Então, de maneira gradativa e lenta, o relevo vai sendo modelado, dando origem a esculturas naturais intrigantes, como os arcos rochosos nos Estados Unidos. E a contribuição dos ventos na configuração do relevo é chamada de erosão eólica. Então vamos falar primeiro sobre o trabalho destrutivo, né, ou de erosão, que é causado pelos ventos, que é quando o relevo vai se modificar, vai ser destruído, né, pela ação do vento. O trabalho destrutivo realizado pelo vento é denominado erosão eólica. Existem 2 tipos de erosão eólica: a corasão e a deflação. A corasão consiste no impacto de partículas de areia ou de detritos transportados pelo vento contra a superfície das rochas, provocando seu desgaste. Dependendo do tipo de rocha, a corasão dá origem a diferentes formas no modelado. Algumas polidas, outras de formatos curiosos, como o de um cogumelo ou de um arco, entre outros aspectos. Então, esse processo ele vai acabar segregando, né, as rochas, vai acabar, digamos que, corroendo, né, vai acabar retirando, né, parte de matéria das rochas e pode criar formas, né, nessa rocha. Como, por exemplo, um formato de arco, né, ou de um cogumelo, né, entre tantos outros formatos. Já a deflação consiste no trabalho de desgaste realizado pelo vento sobre a superfície das rochas, carregando detritos ou fragmentos já soltos pelo intemperismo mecânico. É um verdadeiro trabalho de vassoura. A deflação ocorre principalmente em regiões de clima seco desértico.
Aí os fragmentos de rocha de maior tamanho, deslocados pelo vento, são depositados sobre a areia, formando um deserto pedregoso chamado REC. Então, o trabalho de corrosão vai corroer, né, as rochas. Por exemplo, aqui eu tenho uma rocha, ela vai sendo corroída, tá? Vai sendo corroída em seu redor, tá? Já no trabalho de deflação, aqui em cima da rocha, o intemperismo, né, chuva, esses fatores vão acabar soltando partes dessa rocha, né, pequenos minerais, fragmentos, e aí o vento vem e acaba varrendo todos esses grãos, digamos assim, né, todos essas pequenas partículas, tá? Por isso que é chamado de um trabalho de vassoura mesmo. Então, a corrosão é no entorno da rocha e a deflação é na superfície da rocha, tá? Ambos vão, digamos que, corroer a rocha. Vão destruir, né? Vai ser um processo de erosão. Nos desertos, quando a remoção de areia pela ação da deflação alcança grandes proporções em certa área, podem se formar grandes depressões. Quando essas depressões atingem o nível hidrostático, ou seja, chegam até a superfície superior da água de um lençol aquífero subterrâneo, favorece-se a formação de um oásis no local, que passa a dificultar a erosão eólica. Então, esse processo pode ser tão, digamos que, violento, que ele pode acabar formando uma depressão, né, em certos pontos, formando então um oásis, o que vai dificultar a continuação dessa erosão nesse determinado local. Então, o trabalho de transporte. O transporte de sedimentos pode ocorrer por suspensão, rolamento ou saltos, dependendo do tamanho do fragmento e da velocidade do vento. Então, nesse trabalho de transporte, um furacão, por exemplo, é capaz de realizar o transporte por rolamento de fragmentos de rochas de até 10 centímetros de diâmetro. Já um vento de 47 km por hora desloca partículas de 1 milímetro de diâmetro, que podem alcançar grandes distâncias. Para ter ideia, grãos de areia do deserto do Saara, na África, já chegaram ao Reino Unido, a 3.000 km de distância. Então, esse trabalho de transporte, ele tem bastante força, né, e pode atingir grandes distâncias. Esse trabalho de transporte, certas partículas, né, de solo, de rochas, de areia, né, vão ser deslocados de um determinado ponto até outro ponto pelo vento, tá? Nesse trabalho de transporte, pode ser por um vento forte, né, que pode ocorrer, ou também por um furacão, tá? E esses fragmentos vão sair de uma determinada área e vão ser depositados em outra área, tá? Esse é o trabalho de transporte, então. Já o trabalho de acumulação ou de construção, as dunas elas podem ou não ser formadas a partir de obstáculos existentes na trajetória do vento. Quando não há a presença de obstáculos em sua formação, denominam-se dunas verdadeiras que aparecem tanto nos litorais como nos desertos. Existem ainda as barcanas, que se distinguem nas paisagens desérticas pela forma de lua crescente
ou minguante, com as pontas voltadas para a mesma direção do vento. Então, esse trabalho de acumulação ou construção de transporte vai ocorrer mais nas áreas desérticas, nas áreas litorâneas, né, onde tem maior concentração de areia. Esse então é a ação do vento, né, sobre o relevo, e agora a gente vai estar vendo a ação dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles também atuam na transformação do relevo, né? Tanto os animais quanto os seres humanos. Por exemplo, os animais, certos animais, eles constroem, fazem buracos no solo, né? Por questão de abrigo, né? Esconderijo, para encontrar alimento também, né? E nessa construção de tocas, né, de buracos, esse solo vai ficar mais, digamos que, suscetível a um desabamento, né, podendo ocorrer um desabamento dessa toca, e tudo isso vai fazer o relevo, vai causar uma transformação no relevo, né? Esses animais podem ser um exemplo, são os tatus, né, que constroem tocas para se esconder, né, como abrigo, e acaba sendo um agente transformador do relevo, tá? Já as formações vegetais, como a formação de raízes, também modificam o relevo e até ajudam a preservar a sua forma original. Entretanto, entre todas as espécies de animais, é o ser humano o que mais transforma o relevo, atuando tanto diretamente quanto indiretamente nesse processo. Então, tanto os animais transformam o relevo terrestre, as plantas, né, pela questão das raízes e tal, transformam também o relevo terrestre, mas o maior ser vivo transformante, né, transformador do relevo terrestre é o ser humano, né? E de forma muito rápida também. Por exemplo, um ser humano, quando vai fazer uma construção, ele vai fazer uma terraplanagem, né? Nessa terraplanagem, ele vai ou ter que retirar terra, né? E fazer uma terraplanagem aqui do local, ou às vezes ele vai ter que retirar terra de determinado ponto e levar até no seu terreno, né, onde vai ser construída, onde vai ser a construção, né, e isso vai acabar mudando, né, o relevo terrestre. O ser humano, por conta das tecnologias, das máquinas, tem uma agilidade, né, e assim muito grande, né, para fazer essas transformações no relevo terrestre. E acaba ocorrendo de maneira muito rápida essas transformações no relevo por conta do ser humano. Apesar da divisão entre os diversos tipos de agentes transformadores de relevo, é importante observar que eles quase sempre atuam em conjunto no processo de dinamização do relevo. Por exemplo, o mesmo local pode sofrer com as ações endógenas, como erupções vulcânicas, e ser esculpido pela força das águas e dos ventos. Então, o relevo, geralmente não vai receber apenas um tipo, né? Não vai ter apenas um tipo de agente transformador sobre determinado relevo. Geralmente vai ser um conjunto, né? Por exemplo, numa área que é bastante habitada, pode haver um vulcanismo, pode haver a ação do vento, da chuva, das plantas, dos animais que ali existem e ainda dos seres vivos, né? Então, é um conjunto muito grande, né? Que pode modificar muito o relevo. Por exemplo, o ser humano tem a capacidade até
de desviar, digamos que desviar rios de local, né? De percurso. Então, esses agentes transformadores são bem amplos, né? Vão muito além do que a gente imagina. E são agentes assim que estão em quase todo local, dos locais mais habitados até os locais menos habitados, né? Por exemplo, um local que não é habitado pode ter igual, né? Com certeza vai ter algum agente modificador do relevo, né? Como, por exemplo, a chuva, o vento, né? O vento que pode tanto causar uma erosão, né? Uma destruição, um processo destrutivo, né? Como também um processo de acumulação, né? Ou de construção de um determinado relevo, né? Por conta da ação dos ventos, que é um grande agente modificador, que ele pode tirar sedimentos de um local e colocar em outro, né? Então, ele vai destruir um relevo e vai construir um novo relevo, né? A ação do intemperismo também, né? Das chuvas, que ela acaba desagregando, né? Os minerais do solo, das rochas. Tanto, então, os agentes internos como os externos, né? Os endógenos como os exógenos, eles agem em conjunto, né? A gente não pode dizer que um determinado relevo sofreu apenas modificações internas, né? Ou externas, não. Geralmente é um conjunto que acaba, às vezes demora, né, muito tempo para ocorrer uma transformação nesse relevo, né? Para a gente perceber a transformação do relevo, né? Outras vezes é de forma muito rápida, como por exemplo, quando o ser vivo entra em ação, né? Que por conta das tecnologias e máquinas ele consegue transformar o relevo muito rapidamente, né? Os animais também com as suas tocas, né? Podem transformar bastante o relevo. Até as plantas, né? Por conta das raízes, podem transformar o relevo. A questão das geleiras também é um grande agente transformador do relevo, né? E são diversos os agentes e geralmente eles estarão em conjunto. Então, pessoal, a primeira parte do meu estágio está chegando ao fim, tá? Agora eu vou fazer algumas perguntinhas, como se fosse uma revisão, né? Depois a gente vai partir para um novo assunto, que vai ser os biomas, né, do Brasil e do mundo. É um assunto bem interessante, tá? Mas agora vão algumas perguntinhas aí. A primeira, então. Então, a primeira perguntinha. Cite 3 condições naturais favoráveis à existência e à manutenção da vida no planeta Terra. Então, quais são as 3 principais condições, né, que possibilitaram a vida no planeta Terra? Primeiro, o planeta Terra possui água, né, que é indispensável para a vida. Segundo, a questão da temperatura, que são temperaturas favoráveis à vida, né, que temos aqui no planeta Terra. E terceira, temos o oxigênio, que é indispensável também para os seres vivos. Então, essas são as 3 condições que são favoráveis, né, para a existência e a manutenção da vida no planeta Terra. A próxima, então. Explique a relação entre o relevo e a prática da agricultura. O relevo e a prática da agricultura. A gente viu que o planeta Terra tem diversas, como que eu posso dizer, tem diversas formas de relevo, né? As planícies, planaltos, depressões, montanhas, e cada uma algumas vão ser mais favoráveis, né? E outras menos para a questão da agricultura. Por exemplo,
As planícies são as mais favoráveis para a questão da agricultura, né? Por conta da mecanização, por conta de vários fatores assim que vão influenciar, né? Por exemplo, é bem mais fácil você cultivar certa planta, certo alimento numa área de planície ou planalto do que numa área de montanha, né? Que é de difícil acesso, que não consegue chegar com maquinários, tudo isso, né? Tudo isso vai influenciar. Ao estudar a história a próxima pergunta. Ao estudar a história da Terra, aprendemos que o relevo foi se modificando graças à atuação dos agentes do modelado terrestre, tanto os de origem interna como os de origem externa. Aponte esses agentes. Então, os agentes de origem interna, que são os modificadores, né, do relevo terrestre, né, do modelado, são os internos, o vulcanismo, tectonismo. São esses os dois internos, né, o tectonismo e o vulcanismo. O tectonismo pode originar terremotos, né, abalos sísmicos, tsunamis, tudo isso. E o vulcanismo também é um grande agente interno, né? Já os de origem externa, os exógenos, são o intemperismo, a ação dos seres vivos. Então, o intemperismo e a ação do ser vivo, né? Por exemplo, o intemperismo são agentes que vão modificar o relevo, né? Como a água, o vento, o gelo, né? E também a questão do ser vivo, que é um grande agente transformador do relevo. Mais uma perguntinha. O que são falhas geológicas? Por que não é recomendável fazer edificações, principalmente as de maior porte, onde existem essas falhas? Então, falhas geológicas são onde possui o encontro, né, de duas placas tectônicas, e essas placas tectônicas elas estão em constante movimento, né? Elas podem se juntar mais ou podem acabar se separando, e isso pode acabar levando a um terremoto, né? E não é recomendável fazer construções nessas áreas por conta disso, né? Por conta da probabilidade maior de terremotos. Mais uma pergunta: os terremotos são causados por quais fenômenos? A gente já falou, né? Por conta do tectonismo, né? Geralmente, porque as placas tectônicas estão em constante movimento. Elas podem tanto se chocar como se afastar. E a última pergunta: o que é erosão eólica? Qual é a diferença entre corrosão e deflação? Então, a erosão eólica é quando certos sedimentos saem no local e vão parar em outro. A corrosão é quando quando ela é corroída em seu redor, né, a rocha, por exemplo, e a deflação é quando é na superfície. Os sedimentos são vários. Então, essa foi a primeira parte, né, do meu estágio. Agora, nas próximas videoaulas, eu vou estar falando sobre outros assuntos, né? Mas vai continuar mais ou menos na mesma lógica de pensamento. Obrigada e até lá!